Um bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo bem, tudo na santa paz. Vamos dar início à reunião de estudos deste domingo e vou pedir para a Mirella fazer a prece de início. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje e agora, Senhor. E assim. Assim seja. Hoje os nossos estudos se concentrarão no Livro dos Espíritos, 1857, a primeira obra básica dentro da codificação da doutrina espírita por Allan Kardec. E nós estamos fazendo estudo, aí nós vamos, seguir o mesmo padrão que nós normalmente seguimos, né? Eu vou fazer uma primeira pergunta hoje, que na verdade foi a última estudada 2 semanas atrás. Vou fazer uma menção aqui a respeito dela, inclusive, e nós vamos dar prosseguimento para que o nosso raciocínio ele acompanha, né? Ele dê uma linha para nós, um norte dentro desse estudo. Nós estamos fazendo o estudo atualmente do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, Encarnação dos Espíritos, e nós estamos no subtítulo Finalidade da Encarnação. A última questão estudada por nós há 2 semanas atrás foi a de número 137. O mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez só em 2 corpos diferentes? Resposta: não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 criaturas diferentes. Pois bem, então é fato, né? É um espírito só, vai ter uma ferramenta só dentro do campo da evolução, ou seja, um corpo. E assim, levando para o lado hilário do processo, nós já estamos tendo uma dificuldade muito grande com um corpo só. Imagina se ter 2 corpos cada espírito, né? Ou até mais. Então, é bem isso, né? A ferramenta nos é oferecida por Deus para que nossa estadia nesse momento no planeta Terra, porque dentro do campo de evolução, nada nos impede de nós, continuarmos em outros planetas. Mas atualmente estamos no planeta Terra e o processo reencarnatório nos possibilita termos esse corpo material para prosseguirmos e melhorarmos, evoluirmos, tanto intelectualmente quanto moralmente. Só que essa questão aqui, ela faz uma alusão. Ver o Livro dos Médiuns, no capítulo Bicorporeidade e Transfiguração. E aí, só para vocês terem uma noção, é óbvio que não dá para fazer um estudo, porque fazer um estudo de um capítulo desse vai até mais de um domingo. Mas eu deixei aqui em aberto, só para vocês terem uma noção, dentro do Livro dos Médiuns, a respeito da é o capítulo 7 do Livro dos Médiuns, tá? Da bicorporeidade e da transfiguração. E quais são as lições estudadas dentro desse capítulo? Aparições dos espíritos de pessoas vivas, homens duplos, Santo Afonso de Ligório e Santo Antônio de Pádua. Tem a lição também chamada Vespasiano, transfiguração e invisibilidade. Na verdade, dentro do contexto desse estudo, ele vai do número 114 até 125,
né? Então, e parágrafos bem grandes aqui, abordando vários assuntos aqui diferentes, né? E é claro que um momento a gente pode pegar e ficar num domingo só fazendo o máximo de estudo dentro do livro dos médiuns para entender um pouco ainda melhor a respeito do que o livro dos espíritos vem nos se tratando. É importante citar que o livro dos médiuns ele veio depois do livro dos espíritos. E alguém pode perguntar, por que então o livro dos espíritos cita para ver o livro dos médiuns? Por causa das edições que veio sido tendo, né? Aí que todas as obras já existiam, aí ele faz a menção a respeito do Livro dos Médiuns, que é uma outra obra também de Allan Kardec dentro da codificação da doutrina espírita. Prossigamos aqui. Pergunta 138. Que pensar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material? Que pensar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material? É interessante essa questão aqui, porque Kardec, ele tipo assim, o que a gente tem que pensar das pessoas que pensam, né? Acaba sendo até meio que pré-julgatório, né? O que nós temos que pensar dessas pessoas, né? Eu acho que alguns pontos importantes são essenciais. Nós todos fomos criados simples e ignorantes dentro do campo do conhecimento. Viemos etapa por etapa dentro do campo de evolução, nos melhorando, né? E aí, existe algo que eu acho que é essencial. Por exemplo, nós hoje estamos aqui estudando a doutrina espírita. Podemos, em alguns outros momentos, anteriores, inclusive, principalmente, tá dentro da Igreja Católica, tá dentro do protestantismo, ter uma outra vertente de crença, ou até mesmo ser um agnóstico, né? Não ter uma crença firmada, enfim. Mas isso faz parte do nosso campo evolutivo, né? O, o conseguir compreender, o conciliar informações e elas se tornam coerentes com o nosso estado espiritual, né, e tudo mais. Então, isso vai muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, tem pessoas que são ateus. O que pensar das pessoas que são ateus? Né? São espíritos também num campo evolutivo que, em algum momento, dentro da coerência de conhecimentos, vai, talvez, né, e com certeza, mudar de opinião. O que pensar do que as pessoas estudam dentro de determinada igreja? Né? Estou fazendo alusão a respeito da questão que Allan Kardec fez. O que pensar das pessoas que acreditam que a alma é o princípio da vida material? Então, os espíritos, eles vão trazer para nós assim o seguinte tema, é uma questão de linguagem, é uma questão de maneiras de se pensar. Tanto que Moisés, né, que veio bem antes que o Cristo encarnado aqui, Moisés ele teve que fazer algumas leis, né? Não estou falando dos mandamentos por si só. Não estou falando dos mandamentos, dos 10. Falando mesmo de algumas movimentações que teve que ser feito ali, né? Por causa da necessidade da sociedade na época. Por causa do campo do conhecimento e das crenças que as pessoas tinham, né? Então, Moisés ele teve que movimentar alguns itens, até inclusive de proibição, de algumas coisas, né?
inclusive da mediunidade. Você teve que segurar a onda ali, porque, né, o negócio estava... Então, a gente precisa compreender que em cada canto, que em cada época e que em cada realidade espiritual de cada um, a compreensão ela vai ser dada conforme a demanda. Jesus Cristo, por exemplo, contava parábolas. Porque se fosse falar de maneira... Repara que Jesus Cristo, além das parábolas, fazia muito analogias. Fazia muitas analogias. Como, por exemplo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Opa, repara que nessa passagem, Jesus, ele começa com um foco bem literal. O camelo passar do buraco de uma agulha. Isso já ajuda, principalmente o pessoal da época, já dá um posicionamento comparativo do que a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, por exemplo. Então, e sempre tem isso. Como, por exemplo, também, os homens queriam atirar pedra, né, na mulher, e Jesus falou, ó, quem não tem pecado, atira a primeira. Então, ele vinha sempre muito agudo, de uma maneira bem, vamos dizer assim, sutil nas explicações, né? A outra questão também, é justo nós pagarmos imposto a César? Me mostra a moeda. O que tem aí na moeda? Qual imagem é essa? É de César. Então, devolve para ele. E aí ele completava. Mas dai a Deus o que é de Deus também. Então, Jesus ele utilizou muitas dessas figuras linguísticas para que pessoas da época, a gente fala pessoas da época, mas é da nossa época também, pudesse compreender melhor isso. Então, aqui os espíritos também estão dizendo assim, tem pessoas que usam talvez algumas figuras de linguagem que a façam compreender dessa maneira. E a resposta foi a seguinte: simples questão de palavras, com a qual nada temos, começar por vos entenderdes. Então, olha só. E pensar na opinião do que consideram a alma como o princípio da vida material. Simples questão de palavras, com o qual nada temos. Quer dizer, isso não tem nada a ver com nós. Isso não tem nada a ver com nós. Isso aí tem a ver com vocês aí, que precisam, através da evolução, compreender melhor como que funcionam as coisas. E aí ele complementa. Começai por vos entendermos. Vocês aí, encarnados, se entendam. É isso que os Espíritos falou. Vocês aí, se entendam, se compreendam. Procurem aprender mais e compreender o outro. É isso. Os Espíritos falaram simplesmente isso. Ó. E tem coisa que é falado que a própria pessoa que está escutando interpreta de uma maneira. Então, nós precisamos entrar nesse campo de compreensão aqui para compreender mais nossos irmãos. Né? E talvez eu mesmo sou confuso. E aí, né? Pergunta 139. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, assim definiram a alma: uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Olha só. Porque lembra, eu vou até fazer aqui, ó. Vou voltar aqui. O que é a alma? Um espírito encarnado. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? O espírito. Essa aqui é a pergunta 134 e a seguinte é a 134b. E aí, agora Allan Kardec fala, alguns espíritos, e antes deles filósofos, assim definiram a alma, uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição?
Resposta: não há contradição. Então, olha só, até os espíritos falam para o próprio Allan Kardec, né? Opa, peraí. Praticamente você falou isso, ó. A contradição é sua. A contradição é sua. Então, olha só, não há contradição. Tudo depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Os espíritos perguntam para ele. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Então, na verdade, há toda uma mistura nesse processo aí, dentro do campo de estudo mesmo, que aí ele se torna confuso. Vamos citar algumas dessas confusões? Não necessariamente no campo, de repente, da doutrina, alguma coisa. Quando Jesus disse que eu e o Pai somos um só. Pronto, já complicou tudo. Eu e o Pai somos um só. Então, muitos já falam que Jesus é Deus. Jesus não é Deus. Olha só que interessante. Figurações, né, linguísticas, linguagens, palavras. Jesus não é Deus. Em outras vezes, palavras também confundiam. Por isso a importância da nossa evolução e do estudo, para que cada vez mais nós possamos compreender melhor o que está sendo designado e norteado. Por isso que o campo de estudo esses estudos que nós fazemos aqui, e todos os estudos que tenham ações saudáveis, que tenham ações que vão nos fazer evoluir, ele é muito bem-vindo. E tem todo um comentário de Kardec aqui. Grande ainda, hein? Ó. A palavra alma é empregada para exprimir as coisas mais diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida. E aí agora Kardec vem explicando, ó, como que as pessoas compreendem a palavra alma. Uns chamam alma ao princípio da vida. E nessa acepção é exato dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras se referem à fonte universal do princípio vital. Inclusive, nós estudamos esse fluido vital, já no começo deste mesmo livro aqui, o Livro dos Espíritos, né? Em que cada ser absorve uma porção que devolve ao todo após a morte do corpo físico, né? Esta ideia não exclui absolutamente a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. É a este ser que se chama igualmente alma. E nesta acepção pode dizer-se que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma diferentes definições, os espíritos falaram segundo as aplicações que faziam da palavra e segundo as ideias terrestres de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Olha só, é o que nós estamos comentando aqui. Cada um, cada qual, a seu tempo, a seu momento, a sua condição e realidade espiritual, tem um campo de entendimento que é, sim, validado. Agora, validado também é o nosso vasto campo de conhecimento que ainda iremos adquirir. Então, isso vai fazendo com que nós alteramos as nossas percepções. Inclusive, na atual vida encarnada nossa, a gente traz muito, culturalmente falando, ao próprio ambiente que a gente vive, né? Então, nós temos muito trejeitos ainda de culturas que vêm de há muito tempo e vêm até de outras vidas conosco aqui,
né? Então, a gente ainda carrega muito disso aí. Então, é importante essa compreensão. Por isso que Jesus Cristo, ele foi muito incompreendido, porque tinham espíritos na época que não ainda tinham condições de entender, como ainda hoje não há. Como ainda hoje não há. Então, Jesus tinha que contar por parábolas, tinha que contar por analogias simples, para que essa compreensão ela possa ser trabalhada. E ainda hoje nós somos ainda famintos de compreensão de Jesus Cristo. Então, é tudo as questões de palavras e como que elas são colocadas e trabalhadas. Continua aqui ainda Kardec. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, e que não tem um termo para cada ideia, o que acarreta uma multidão de mal-entendidos e discussões. Eis porque os espíritos superiores dizem que devemos, primeiro, nos entendermos quanto às palavras. 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes, olha só, hein, gente? E pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos, presidindo cada um as diferentes funções do corpo. Olha que interessante isso aqui, né? E pensar na teoria da alma subdividida. Vamos compreender isso. Isso é bem interessante. Porque, tipo assim, como se o coração, né? Vamos lá, vamos usar dois termos. Tivesse um espírito ou tivesse a parte de um espírito, né? Estamos falando de subdivisão para cada ação do nosso corpo, né? Um membro, por exemplo, né? E é até interessante nós comentarmos e estudarmos a respeito disso. O que mais acontece, né? Eu acho que todos aqui em geral já tenha visto isso, já tenha visto na televisão, alguma coisa assim, ou algum outro lugar. Por exemplo, quando uma pessoa ela ela vem a amputar um membro, vou apenas para nós nortearmos o que nós estamos estudando, por exemplo, a pessoa ela teve que amputar parte de uma das pernas. O que começa a acontecer? Aí o pessoal aqui, né, na Terra, no campo da ciência, chama de um membro fantasma, né? Porque mesmo que amputou uma parte daquela perna, você ainda continua sentindo. Cientificamente falando, como o cérebro, né? Ele é um órgão que ele armazena memórias e trabalha com eletricidade para a comunicação com o restante do corpo. O que a ciência explica? Olha, tirou a perna, a parte da perna, mas o cérebro ainda, mesmo que não tendo, ainda enxerga aquele membro, ainda com sua corrente elétrica, suas comunicações, o que faz o humano ainda sentir aquela perna lá. Mas nós o sabemos também que a perna amputada, ela é material. O espírito, ou o corpo perispiritual, ele permanece com aquela perna. A não ser que plasmaticamente ali, principalmente no desencarne, o corpo ainda continua sem ela. Mas aí é tudo uma questão, né, da realidade do espírito. Mas grande parte das vezes, o perispírito, ele continua ali, né, no seu corpo, e aí é o que dá a sensação ainda de ter a outra perna.
É óbvio que o cérebro é importantíssimo dentro do organismo humano, não tem como não ser, né? Não é diferente. Mas é importante também falar que é no cérebro uma das principais ligações do espírito com o corpo, tá? Então, tem todos esses processos. Vamos ver aqui o que os espíritos respondem a respeito dessa subdivisão do espírito com relação ao corpo, às partes do corpo. Isso também depende do sentido que se atribuir à palavra alma. Olha, de novo, os espíritos falam, olha, isso aí depende. O que nós estamos querendo realmente saber? O que Kardec está indagando aqui realmente? Porque até aí depende como que você vai usar a linguagem correta. Se por ela entende o fluido vital, está certo. Então está certo. O espírito, dentro desse campo do que ele, né, puxa do fluido vital para animar um corpo, é óbvio que aquele espírito, ele é, né, o espírito, ele direciona os fluidos em cada órgão. Então está certo. Se se entende o espírito encarnado, está errado. Olha só. Quando o espírito está encarnado aqui, né, está no corpo aqui, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível, então o espírito ele não se divide. Ele não vai se dividir. Até a gente voltando na questão da amputação da perna, é como se, por exemplo, se você tirar uma parte dessa perna, se você amputar uma parte dessa perna, é como se o espírito também fosse cortado. E não. Então, na questão do espírito encarnado, não é assim que funciona, porque aí você começa a dividir o espírito. Imagina aqueles desencarnes violentos, na onde, de um certo modo, o corpo ele é até dissolvido, né? Pode acontecer. Um caso de um eletrocutar com uma tensão elétrica muito alta, né? Que pode fazer o corpo carbonizar, por exemplo, né? Tantas outras coisas, né? A gente tem desencarnes de maneira bem violenta com relação a ácidos, né? Enfim. E aí, se nós fazermos essa correlação do corpo e o espírito encarnado nele, e que fizer essa subdivisão aí, aí é errado. Olha só, já dissemos que o espírito é indivisível, ele transmite o movimento dos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Esse fluido intermediário, ele é o perispírito, o nosso corpo espiritual, que serve também de ligação entre matéria e espírito. 140A, continua aqui a questão. Não obstante, há espíritos que deram essa definição. Olha só que interessante, a Kardec não está perguntando, tá? Ele está afirmando. Ele está afirmando para os espíritos, ó. Então tá. Não obstante, há espíritos que deram essa definição. Aí os espíritos, olha que os espíritos respondem. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Ou seja, os espíritos sem o conhecimento necessário podem tomar o efeito pela causa. A alma age por meio dos órgãos. Então, o espírito, de um certo modo, dentro do seu campo de ligação com o corpo físico, ele age por meio dos órgãos. E estes são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles. E com mais abundância nos que são os centros ou focos do movimento. Mas essa explicação não pode aplicar-se à alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa com a morte. Acho que um outro ponto importante também dentro do campo de estudo nosso aqui é considerarmos, por exemplo, assim, eu acho que todos, de um certo modo, já devem ter escutado e vivenciado isso. Teve falência múltipla dos órgãos.
Essa falência múltipla dos órgãos fez com que determinada pessoa viesse a desencarnar. A falência múltipla dos órgãos, ela é nada mais, nada menos do que a pouca até derradeira atuação do fluido vital que o espírito que o anima está deixando de animar. Então, ele está deixando de animar ali, o que fez a pessoa vir ao desencarne. Olha que interessante, olha como a doutrina espírita nos possibilita fazer vários campos de visões de entendimento. Por quê? Por quê? Por quê? Por que foi parando o rim? Por que foi parando o fígado? Por quê? Porque o fluido vital ali já não se faz tão presente e o fluido vital é essencial para que o espírito atue sobre o corpo material. Outro caso, nós já estamos aqui nas reuniões passadas a respeito de uma pessoa que ela está com morte cerebral. O cérebro ele já não consegue mais oferecer sinais para o corpo. O que começa a acontecer ali? O fluido vital vai desencadeando a falência daquele cérebro por algum motivo, grande parte das vezes por algum acidente, alguma coisa assim, e o espírito ele começa a atuar menos e até um determinado tempo atuar nada sobre aquele corpo. São essas ligações fluidicamente pelo fluido vital que faz com que o espírito anime um corpo material. Então, olha só como o livro dos espíritos, esses estudos, faz com que, dentro dos mecanismos e engenharia de Deus, nosso Pai e Criador, fez tudo bonitinho. Tudo bonitinho. O mecanismo está perfeito. É uma engenharia assim, ó, de alto nível, imensurável aos nossos olhos. Está tudo certinho. A alma age por meio dos órgãos e eles são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles e com mais abundâncias nos que são os centros ou focos de movimento. Mas essa explicação não pode aplicar-se à alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e que o deixa com a morte. 141. Há qualquer coisa de certo na opinião, Kardec. Agora que eu estou nesses estudos agora, que eu estou reparando, o Kardec ele utiliza muito esses termos, assim, ó, o que pensar daquela pessoa, daquelas pessoas, o que pensar disso, tal, tal. Há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? Então ele traz, né, a opinião de alguns que consideram que a alma ela não está atrelada ao corpo e sim, de repente, no envoltório dele. Inclusive, se utiliza muito o termo da questão da aura, né? Aquela pessoa está com uma aura assim, resplandecente, né? Tá? Ou, nossa, está com a aura meio baixa, né? Temos muito esses tipos de linguagens humanas aqui, dependendo da crença, da cultura, da onde que vem carregando, né? Ou dos próprios conhecimentos que já vem trazendo de outras vidas. E aí Kardec está perguntando para os espíritos, e aí, o que pensar, né, a respeito dessas afirmações que alguns passam, que a alma, ela circunda o corpo, né? Vamos ver o que os espíritos, eles nos passam a respeito disso. A alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Opa, então já temos aí alguns pontos de observação. Os espíritos já falam, ó, o espírito necessariamente falando, né, ou a alma,
ela não precisa ficar circunscrita até o limite do nosso corpo. Inclusive, a ideia que já os espíritos nos passam é que ela pode externar. Vamos lá, ó. A alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta no exterior como a luz através de um globo de vidro ou como o som ao redor de um centro sonoro. Então, a alma, ou seja, aquele espírito habitando um corpo, ela perpassa os limites. Então, por isso que, por exemplo, aquela questão de aura, ela é real, né? Vocês podem até conseguir realmente ver essas auras aí, essas auras fluídicas, essas auras energéticas, que na verdade é um campo muito vasto do próprio corpo espiritual. É importante falar que Jesus Cristo, antes de encarnar na Terra para a missão, ele ficou muito mais de 1000 anos preparando o seu espírito para habitar esse corpo nosso aqui. É um corpo que não comporta a imensidão de um espírito tão grande quanto Jesus. Então, Jesus ele teve que passar por um movimento muito, mas muito trabalho para, quando ele viesse até nós, ele pudesse comportar nesse simples corpo de poucos sentidos ainda que temos, né? Pela condição espiritual que estamos. Então, olha só, ela irradia e se manifesta no exterior como a luz através de um globo de vidro ou como o som ao redor de um centro solar. É por isso que se pode dizer que ela é externa, mas não como o envoltório do corpo. O espírito não é um envoltório do corpo, mas sim ele transcende os limites do corpo. A alma tem 2 envoltórios, um sutil e leve, o primeiro, que chamamos de perispírito, o outro, grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro destes envoltórios, como a amêndoa na casca, já o dissemos. Então é muito importante nós compreendermos esse corpo espiritual que nós temos, né, plasmático, que é o perispírito. E compreendermos que ele é o centro disso tudo. Ele é a ligação do espírito para o corpo físico. Então, olha só, nesse campo de vasto conhecimento, e nós começamos a compreender melhor a engenharia atribuída a nós no campo evolutivo e as nossas necessidades aqui no planeta. 142. Que dizer dessa outra teoria? Allan Kardec. Que dizer dessa outra teoria, segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período da vida. Essa é uma questão muito interessante, né? Porque, vamos lá, vamos dar uma noção aí, só para compreender. Ó, não vamos falar nem no momento da concepção, já vamos falar do movimento do nascimento, ali, na onde já tem um espírito encarnado ali, né? Olha lá, um bebezinho, vamos lá. O bebê lá, nos seus 49, 50, 51 centímetros de comprimento, de altura, né? Pesando seus 3 quilos, 3,5 quilos, outros 2,5 quilos, que depende de cada um e cada qual, das suas, inclusive, das provações que tem que vir, né? Eu, por exemplo, nasci com 2,5 quilos, né? Tem crianças nascem bem menos, né? As prematuras e tudo. Tem outras que já nascem bem grandes, né? Inclusive com mais de 4 quilos. Cada um e cada qual, já da maneira que tem que vir.
E aí, nossa, é um espírito, né? Ele é um espírito pequenininho, né? Ele é um espírito pequenininho. O corpo tá ali, ó. Ele é pequenininho, né? Então a pergunta aqui é o que se fala, ó. Quer dizer, que dizer dessa outra teoria segundo a qual a criança, a alma vai se completando a cada período da vida, né? Olha só, o espírito é apenas um, inteiro na criança como no adulto. Então, o espírito, porque a intenção aqui é o seguinte, ó, vai crescendo a criança e o espírito automaticamente vai se completando. Aqui é assim que Kardec perguntou, vai se completando, né? Ó, a alma vai se completando a cada período da vida. Inteiro na criança como no adulto. São os órgãos, instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. Isto é ainda tomar o efeito pela causa. Vamos dar exemplos. Imagine bem vocês, uma criança de 3 anos, né? Ou seja, uma criança ali que está ali na faixa ali, né, da primeira infância, né? Como dizem as ciências pedagógicas, né? Psicológicas, né? Que nós temos aqui. E aí, essa criança, do nada, começa a falar 5 idiomas diferentes. Vamos lá. Olha, como nós falamos, o Livro dos Espíritos, ele nos permite um estudo filosófico e científico bem, né, focado. Aí, com 3 anos, a criança, que nunca aprendera nenhum tipo de idioma diferente, da noite para o dia começa a balbuciar, né, 5 idiomas diferentes. É a manifestação de um espírito que já vivenciou em tantas outras jornadas o conhecimento naquela criança. Mas peraí, o cérebro não está plenamente desenvolvido para tal ato. Ela não teria condição, desde o início, de repente, né, pleno, de aprender esses 5 idiomas no período de vida que ela tinha ali, mas ela já vem trazendo isso de vidas pretéritas. É o que normalmente são chamados de dotados, são chamados de gênios ou supergênios, né? Então, você vem, e aí é a manifestação de um espírito que não começou agora, que se manifesta no corpo de uma criança que não precisou, nem no decorrer do tempo, a evolução e a formação do cérebro para se manifestar como se manifesta o espírito nessa criança. Então é importante nós compreendermos como são os estudos, né? Uma criança de 5 anos começa a desenvolver aptidões de matemática. Nós tivemos um caso, passou até na televisão, que durante a pandemia, uma criança de quantos, Mirella? Aquela criança que virou estilista. Eu acho que começou com 5 anos, né? Lá na pandemia, na quarentena, todo mundo afastado, a criança simplesmente, se eu não me engano, era Nova York, ela começou, né? Começou, dentro das suas ideias, desenhar roupas, e não bastava só desenhar roupas, pegou a máquina de costurar da mãe, começou a confeccionar aquelas roupas. Observação, não teve um campo de aprendizagem, e começou a ter um campo de manifestação do espírito nesse corpo que ainda não há de se considerar formado, e começa-se a desenvolver um campo ali. É interessante nós compreendermos tudo isso, porque ele se agrega muito bem aqui.
E eu acho que é um ponto essencial para que o Espírito fala aqui novamente no final, que a gente tem que parar de tomar o efeito pela causa. A causa, ela é sempre o Espírito. A gente acha que o corpo desenvolve o Espírito, mas o Espírito, ele já tem a sua formação dentro da condição e realidade dele. Ele só vai atuando no corpo conforme o crescimento. É isso, é assim que funciona. E aqui, Kardec, ele joga algo tipo, olha, a alma, o espírito ou a alma, ele vai se completando no decorrer que o corpo vai crescendo? Não, o espírito já é. Ele só vai atuando mais conforme o corpo vai desenvolvendo. É isso. Por isso que os espíritos chamam a atenção. Ó, você toda hora pega o efeito pela causa, e é o contrário. É o contrário. O espírito é o espírito. Ele vai se manifestar no corpo, e a partir do momento que o corpo vai desenvolvendo, o espírito que está ali, ele vai podendo, através de fluidos vitais, atuar com mais autonomia, atuar com mais energia, né? Atuar de maneira mais direta. Pergunta 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Ah, Kardec. Kardec ele é muito bom, sabe por quê? Porque Kardec ele é um cientista pedagogo, né? Tudo, nada ia passar ileso para ele, mas ele vem trazendo questionamentos que seres humanos têm. Então ele traz, olha a importância de um missionário como Allan Kardec é. Ele vem trazer as demandas humanas, as demandas das vivências reencarnadas aqui. Resposta, vamos de novo. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Os espíritos repetem algo que ele já vem trazendo, né? Cada um na sua realidade. Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas, como as crianças entre vós. Há também espíritos pseudo-sábios. Inclusive, nós estudamos aqui nesse mesmo livro dos espíritos a respeito dos pseudo-sábios, que é aqueles espíritos que acham que sabem mais do que sabem, né? Então, ó, há também os espíritos pseudo-sábios que, para se imporem, como acontece ainda entre vós, fazem rodeios de palavras. Além disso, mesmo os espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que, no fundo, têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de esclarecer. Há, então, necessidade de figuras, de comparações que tomais pela realidade. Está vendo da onde vem essa forma figurada, analógica, que Jesus Cristo tanto utilizou na sua passagem pela Terra? Pelas necessidades e realidades espirituais de cada um e cada qual habita esse plano. Vou fazer mais uma questão aqui, que é a de número 144. O que se deve entender por alma do mundo? Alma do mundo, olha que interessante. É como se o planeta tivesse um espírito também. Resposta. O princípio universal da vida e da inteligência de que nascem as individualidades. Mas os que servem dessa expressão frequentemente não se entendem. A palavra alma tem aplicação tão elástica que cada um a interpreta de acordo com as suas fantasias. Vamos dar um adendo aí nessa palavra, fantasias. Tem-se, às vezes, atribuído uma alma à Terra, e por ela é necessário entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido, quando os escutais, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus junto ao vosso globo. É fato dizer que
todo mecanismo planetário, ele tem um conjunto de espíritos que atuam na sua manutenção, na sua movimentação, no seu funcionamento. Então, dizer que o planeta ele tem uma alma ou um espírito, não é assim que funciona. Mas é importante dizer que dentro dos mecanismos de funcionamento existe sim uma gleba muito grande para que isso ocorra. E é importante falar também que Deus, dentro dos seus enviados, fazem essa manutenção, né? É importante nós entendermos. Agora, que o planeta ele tem uma alma, não. Isso não ocorre. E aí eu volto no que a gente pediu, que eu pedi para fazer um adendo aí. Fantasias. Fantasias. Nós ainda temos uma realidade muito grande a respeito e fantasiosas de muitas coisas que nos cerceiam de mistério. Mas dentro do campo do estudo e da fé raciocinada, nós conseguimos sair fora desses véus que nos encobrem ainda e compreendemos melhor todo esse mecanismo reencarnatório, de alma, perispírito, espírito, corpo, jornadas, tudo. Tudo isso nos permite. Daqui 2 semanas, nós ainda continuaremos na finalidade da encarnação. A pergunta será a de 145. Na próxima semana, no próximo domingo, o estudo nosso é do livro Vinha de Luz, Médium Chico Xavier, Espírito de Emmanuel. Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Se quiser escrever aqui no chat, pode escrever também. Fiquem à vontade. Então, partimos para o encerramento, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus Cristo, aos nossos amigos espirituais e pedindo para que os espíritos que estão encarnados, passando pelas provas e expiações, doenças, enfermidades, problemas de todos os tipos, financeiros, saúde mental, todos estes, que possam ser acolhidos aqui mesmo, encarnados, que possam ser auxiliados e que prossigam dentro dessa jornada, claro, nas lutas diárias, nessas provações que nós temos que passar, que na verdade são esses acertos que por outrora nós adquirimos como débitos, e essas preces que vai ser feita no encerramento também, possa fluidicamente ajudar os irmãos que estão desencarnados, que passam também pelos momentos do desconhecimento, que passam, que ainda estão aqui na crosta terrestre, talvez nem sabendo do que ocorreu, seja levado àqueles que estão nos hospitais espirituais, seja levado a todos os trabalhadores da Boa Nova, e que essa prece seja levada a todos nós, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, colegas de trabalhos, enfim, a todos nós. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado ao tio Carlos, obrigado a tia Ivanete, obrigado a Fabiana.
a tia Marlene e a Viviane, que esteve há pouco conosco, a Mirella, a Vitória, a Rafaela, a todos os seus familiares, a todos os seus próximos, sejam levados aos nossos amigos também que nos acompanham no canal do YouTube, que tenhamos um domingo e uma semana abençoada, trabalhando arduamente no campo do coração. Se Deus quiser, domingo que vem, estamos aqui novamente. Obrigado. Um bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja, Fabiana. Boa semana a todos. Obrigado, Fabiana.